Olá, meu nome é Letícia Uchoa Alves, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Química da UDESC e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Físico-Química das folhas e da farinha de Perisca culeata Miller, orientado pela professora Marlene Bampi. Então, a Perisca culeata Miller é uma planta alimentícia não convencional. Ela é mais conhecida como Ora pronobis e é considerada uma boa fonte de proteína, fibra dietética total, minerais e vitaminas. Suas folhas apresentam altos níveis de carotenoides e ela apresenta um alto potencial tanto na indústria alimentícia quanto na indústria farmacêutica. Além disso, ela apresenta uma alternativa para enriquecimento e incremento da qualidade da alimentação da população. O objetivo desse estudo foi avaliar a influência da velocidade do ar de secagem nas características físico-químicas da farinha de Ara pronobis. Inicialmente, as folhas de Perisca culeata Miller foram coletadas na EPAGRE, na cidade de Chapecó, e transportadas para o Laboratório de Operações em Pinhalzinho, na UDESC. Foram selecionadas manualmente, higienizadas e sanitizadas em uma solução de hipoclorito de sódio durante 15 minutos. Foram secas em temperatura ambiente para retirada do excesso de água e depois secas em estufa a 60 graus com e sem circulação de ar forçada durante 180 horas. Nessas 180 horas, as amostras foram removidas de 8 em 8 horas durante as primeiras 48 horas e depois de 12 em 12 horas durante o tempo restante. Tudo isso para que a gente pudesse determinar as curvas de secagem. Depois de secas, as folhas de Ara pronobis foram trituradas em moinhos de faca da Cadence e foi feita a caracterização físico-química tanto das folhas in natura quanto da farinha. E todo o processo ele foi realizado em triplicata em dias diferentes para que a gente pudesse ter uma maior confiabilidade dos resultados. As análises físico-químicas realizadas foram umidade em estufa a 105 graus até peso constante, de acordo com métodos oficiais da OAC 2000, cinzas, utilizando a mufla, proteínas, que consiste em 3 etapas, que seria a digestão, a destilação e a titulação, lipídios, utilizando o extrator de Soxhlet, acidez e pH, e tudo isso de acordo com métodos oficiais da OAC 2000. A atividade de água foi determinada através de um higrômetro digital, que é o Alcalab, parâmetros de cor através de um colorímetro, que é o Miniscan, e carotenoides, de acordo com a metodologia de Rodrigues Amaya 2001, onde foi analisado dois comprimentos de onda, 450 e 470 nanômetros. Os carboidratos foram determinados por diferença. A tabela 1 representa as taxas de secagem, que refere-se à quantidade de água evaporada em um determinado intervalo de tempo em relação à área de evaporação da amostra. Observa-se que o processo mais eficiente foi o de 60 graus com circulação de ar, pois a secagem foi mais intensa, então reduziu a disponibilidade de água e a velocidade das reações químicas e o desenvolvimento microbiano. O gráfico 1 representa a cinética de secagem da Perisca culeata Miller a 60 graus com e sem circulação de ar. O círculo representa a umidade em base seca a 60 graus com circulação de ar e o triângulo a umidade em base seca a 60 graus sem circulação de ar. Observa-se que a curva ocorre de forma decrescente, apresentando um período de taxa constante. E mais ou menos ali no tempo de 20 horas, o processo a 60 graus com circulação de ar se mostra mais rápido, então mais eficiente também. E por a curva se apresentar de forma bem definida, ou seja, os pontos não apresentam flutuações, isso indica uma homogeneidade da estufa. O gráfico 2 representa a composição centesimal das folhas in natura e das farinhas de Ara pronobis, onde o azul representa as folhas in natura, o roxo representa as farinhas secas a 60 graus com circulação de ar e o verde a 60 graus sem circulação de ar. Nota-se que o processo mais eficiente foi o com circulação de ar, pois o teor de umidade se reduz, concentrando cinzas, proteínas e lipídios. Isso era algo esperado, uma vez que quanto menor o teor de umidade, maior a quantidade de matéria seca e, consequentemente, maior a concentração dos outros constituintes. O gráfico 3 apresenta os carotenoides, onde o amarelo representa as folhas in natura, o rosa o processo a 60 graus com circulação de ar e o azul a 60 graus sem circulação de ar. Então, é importante ressaltar que a presença dos carotenoides servem como corantes naturais e como substâncias bioativas que reduzem os riscos das doenças degenerativas. Então, observa-se pelo gráfico que o teor de beta-caroteno e licopeno foi maior no processo com circulação de ar, tornando-o mais eficiente.
O gráfico 4 representa os parâmetros de cor, onde vermelho indica as folhas in natura, laranja é o processo 60 graus com circulação de ar e cinza 60 graus sem circulação de ar. A variação da cor nas farinhas, que é o ΔE, foi calculado utilizando a folha in natura como referência. Então, observa-se que o processo 60 graus com circulação de ar foi mais eficiente, já que teve uma menor variação de cor. O gráfico 5 representa parâmetros de acidez, pH e atividade de água, onde o laranja indica as folhas in natura, o verde a farinha seca a 60 graus com circulação de ar e o rosa a 60 graus sem circulação de ar. O pH, então, é um indicativo que se trata de um alimento ácido. A acidez ela é utilizada como parâmetro de qualidade e a atividade de água também é um parâmetro de qualidade que possibilita avaliar a disponibilidade para as reações físicas, químicas e biológicas. Então, para concluir, esse estudo tem uma grande importância, visto que essa planta apresenta altos teores de proteínas, lipídios e outros constituintes comentados ao longo do trabalho. A farinha de Ora pronobis, obtida a 60 graus com circulação de ar, apresentou teores físico-químicos mais apropriados em relação à farinha obtida a 60 graus sem circulação de ar. E visto que ainda há pessoas que apresentam dieta com acesso limitado a proteínas animais, devido ao estilo de vida por serem vegetarianos ou por necessidade, o consumo de Ora pronobis poderá contribuir para prevenir ou tratar carências nutricionais relacionadas a este nutriente. As referências. Eu gostaria de agradecer ao Seminário de Iniciação Científica por me proporcionar apresentar esse trabalho, ao DESC, à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina, ao CNPq, à minha professora e orientadora Marlene Bump e às meninas Bruna, Verônica e Oxana que me ajudaram no processo de secagem.